Queridos, amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso 16. Capítulo 19, a partir do verso de número 16. Se você está com a Bíblia, quer acompanhar com a sua Bíblia, fique à vontade. Se você quiser acompanhar conosco na projeção, também fique à vontade. Graças a Deus, achei uma versão da revista atualizada. Eu não sei qual é a que melhor agrada os irmãos, mas essa me agrada muito. Mateus 19, a partir do verso de número 16. Antes de darmos início à leitura, vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor a graça, a misericórdia, o discernimento, a unção e o quebrantamento. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tudo que o Senhor já tem feito entre nós. Ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que é a palavra plena e revelada a nós, e que o teu Espírito Santo esteja nos dando todo o discernimento, esteja repreendendo toda a obra das trevas, tudo que não provém do Senhor, a começar com pensamentos, ó Pai, que vagueiam por coisas que não diz respeito àquilo que fazemos aqui. E se porventura algum irmão ou irmã se encontram nesse momento incomodados por preocupações, por aflições, por dores, que a graça do Senhor Jesus, o sangue de Jesus, o cure e, ó Pai, o livre de todo mal. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua palavra. Deus, pela Tua misericórdia, que a minha boca seja um canal de bênção do Senhor. Que a minha pessoa diminua ao pó, para que o Teu reino, a Tua palavra, cresça sobremaneira, de modo que o Teu reino seja estabelecido nas nossas mentes e na nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado. Que essa palavra seja uma palavra de poder para salvação e libertação aos que creem, e de justiça e juízo àqueles que não creem, mas que seja, ó Pai, ministrada a palavra da verdade, do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, um espírito ensinável, uma alma ensinável. Ó Pai, dá-nos, ó Deus, um coração manso e humilde, para que possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Dando sequência à ministração do livro de Mateus, nós nos encontramos neste momento no capítulo 19 e no verso 16. Esse texto fala a respeito do jovem rico. E Jesus estava junto com seus discípulos, como vemos uma imagem ilustrativa, e ao fundo os discípulos, e aqui Jesus, e um jovem muito rico. Não pouco rico, muito rico, esteve ou foi até um encontro de Jesus. E nós sabemos que esse quadro, muito provavelmente, se repete ao longo de toda a história. Nós temos aí jovens hoje, muito ricos também, não é verdade? E que talvez passam pelas mesmas necessidades, possuem as mesmas indagações, possuem as mesmas ansiedades e, ao mesmo tempo, carecem das mesmas coisas. E quem sabe, nós, em alguma instância também, temos algumas dessas necessidades, ainda que não estamos, ou pelo menos que eu não sei que os irmãos não tenham mostrado, tenham a mesma riqueza. Mas, enfim, o que nós podemos observar é que algumas coisas, ou melhor, todas as coisas, todos os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor, é para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa exortação. Não é? Não vamos pensar, olha, essa palavra foi para o rico, logo eu não tenho ou não estou dentro dessa classificação socioeconômica, então ela não me atende. Não é isso. Que a misericórdia do Senhor nos alcance neste momento. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 19, a partir do verso de número 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Queridos, é um texto que, ao observá-lo, ele se difere de muitos e muitos textos bíblicos. Mas eu estou comparando diante de outros que se assemelham ao fato de pessoas terem ido ao encontro de Jesus. Se nós observarmos outras passagens, muitas pessoas que foram até o encontro de Jesus, elas saíram muito diferente do que elas haviam quando chegado. E essa diferença eram todas elas positivas, como a mulher do fluxo de sangue, como o cego Bartimeu. Eles saíram muito satisfeitos e felizes, ou melhor, maravilhados, porque tiveram algo muito melhor do que imaginavam. Este homem não teve a mesma sorte. Ele chega até Jesus de uma maneira, necessitando talvez coisas menores do que os outros antes citados, e ele sai absurdamente frustrado, cabisbaixo e sem ter a sua necessidade atendida. É forte esse texto. É muito forte. E o que eu pude fazer? Eu fiz um paralelo entre os outros dois relatos do mesmo fato. Este mesmo fato está relatado em Marcos e também no Evangelho de Lucas. E eles seguem paralelamente com todos os detalhes e nós vamos fazer uma análise para que possamos entender melhor essa situação. Qual era a real necessidade desse jovem e, por outro lado, por que a sua necessidade não foi atendida? Diz assim o texto de Mateus, que nós já lemos, mas para que não percamos a memória do ponto que estamos analisando. E eis que alguém, então um ser até então não conhecido, mas alguém, pelo menos na ótica de Mateus, aproximando-se, lhe perguntou, chegou até Jesus. Havia outras pessoas, mas ele foi pontualmente até Jesus. E se dirigiu a Jesus dizendo, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Um jovem muito prático e objetivo. Eu creio que seja essa uma das razões dele ser tão bem sucedido. Dele ser rico. Um homem pragmático. Um homem com objetivos claros e ao mesmo tempo com muita agilidade e precisão naquilo que precisa e deseja. Ele foi até Jesus e pontualmente ele foi e perguntou, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Já no texto de Marcos diz o seguinte, pondo-se Jesus a caminho, Jesus estava caminhando com seus discípulos, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, olha a diferença da questão do homem que corre e o homem que se ajoelha. É importante esse destaque pelo seguinte, homens idosos, homens de destaque na sociedade judaica e de posse, eles não corriam, eles não podiam correr, porque era algo deselegante, era algo ruim aos olhos da comunidade da época.
O que um homem que se programa, se organiza, é bem equilibrado, é bem estabilizado, é bem abastado, tem que andar correndo? Ele não se programou para as coisas? Ele não se organiza para as suas coisas? Ele está desesperado? Ele é afligido? As bênçãos de Deus não estão sobre ele? Ele não goza de todas as bênçãos do Senhor? Então não se corre. Mas diz o texto que este homem não obedeceu ao protocolo. Ele ignorou todas as regras culturais e de etiqueta e foi correndo atrás de Jesus. Ele sabia que diante de outras situações, pessoas iam correndo atrás dele pelas suas necessidades. Mas ele sabia que diante daquele chamado Jesus, se ele quisesse alguma coisa, ele teria que se humilhar e ir até Jesus, inclusive se necessário fosse correndo. E ao reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, ele se coloca de joelho diante de Jesus. Ele entende que estava diante daquele que estava acima dele. Ele entendia o que era autoridade. Pois era um homem que tinha abaixo dele pessoas que o serviam. Então, de joelho, prostrado, ele reconhece: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso significa, eu tenho todas as outras coisas, mas eu não tenho garantia da vida eterna. Eu tenho comprado tudo aquilo que eu necessito para ter uma boa vida, mas eu não tenho a vida eterna e não posso pagar nada por ela. Por outro lado, já em Lucas, diz que certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem de posição, de responsabilidades. Homem de responsabilidade, de posição, na sociedade judaica, ele era muito bem preparado para a vida e ele teria que ter uma conduta inquestionável, irrepreensível, uma conduta clara como a água, transparente, porque ele teria que prestar conta diante de toda a sociedade a respeito de tudo que ele fizesse. Isso, muitas das vezes, acontece na vida do religioso. O religioso, por mais bem intencionado que ele seja, ele é muito criterioso. Ele é, muitas das vezes, zeloso. Ele é muito responsável, muito pontual. E ele estava diante de Deus, mas ele o reconhece apenas como mestre. Um bom mestre. Não apenas um mestre, mas um bom mestre. Jesus é um bom mestre. A pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele tem nos ensinado muita coisa. Ele é mestre. Ele tem nos ensinado coisas muito elevadas. Ele é um bom mestre. Mas foi só isso que Jesus fez? Algum mestre morreu, deu a vida pelos seus discípulos, pelos seus alunos? Algum mestre viveu toda a sua vida para cumprir a vontade do Pai, daquele que o enviou? Somente Jesus. Mas o texto segue, e Jesus responde àquele jovem. Em Mateus ele responde da seguinte maneira: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. O que é bom para você, o que é bom para mim? O que você classifica, denota como bom? Quais são os seus critérios para separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Mas em Marcos diz que Jesus dirigiu-se ao jovem e respondeu: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus estava, na verdade, provocando aquele jovem, dizendo: você me reconhece como Deus? Você me busca como Deus ou como mestre? Como nós temos buscado a Deus? Como o Papai Noel Gospel?
como um bombeiro que nos livra das nossas aflições e nos socorre em situações difíceis, como médico que cura as nossas enfermidades, ou como servos que reconhecemos o Senhor como Senhor, dono da nossa vida. O Senhor tem reinado em nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo como único e Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, significa que morremos definitivamente para o mundo. Isso significa que deixamos de existir, porque morremos. Creio que todos aqui sabem o significado literal da palavra morte. É deixar de existir por completo. E ressuscitamos com Cristo e em Cristo. Pelo mesmo poder que Deus nosso Pai ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo nosso Salvador. Com o mesmo poder. E nós temos que dizer, e temos que viver, e temos que nos conscientizarmos. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, ressuscitado, eu não posso mais imaginar que Jesus hoje, para mim, é apenas um mestre. Ele é o meu Senhor. Isso tem suas implicações. Isso me coloca numa posição, na verdade, privilegiada, ainda que difícil, mas privilegiada. E o que diz mais em Lucas? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. A resposta é a mesma de Marcos. Já pensou que muitas das vezes nós nos achamos bons? Olha que bom, olha o que eu fiz. E as pessoas reforçam, olha, como você é bom. E nós acreditamos, amém, é isso mesmo, eu sou bom mesmo. E aquilo se repete e nós continuamos nos achando bom, como se alguma bondade emanasse do nosso coração. A Bíblia afirma que o nosso coração é enganoso. A Bíblia afirma que o nosso coração é corrupto e que só brota do nosso coração corrupção. Não nos enganemos. Toda bondade procede de Deus. Toda bondade procede de Deus. E é Ele que realiza em nós todo o querer e o realizar. Eu vou fazer tal coisa porque isso nasceu no meu coração. Não, querido, não. É um engano. É um engano. Nasceu no coração de Deus, Ele compartilhou conosco e nós vamos multiplicar essa bênção na vida de outros. E toda a glória e toda a honra será dada a Ele. Deus abate o soberba. Deus abate o arrogante. E toda arrogância e soberba precede a queda. E isso é muito sério. Muitas visões na Bíblia a respeito de grandes homens e de grandes reinos foram feitas através de imagens e algumas delas são emblemáticas, como, por exemplo, de reis e reinos feitos de bronze e majestosos, mas os seus pés eram feitos de barro. Isso nos mostra algo muito importante, de que nós devemos mantermos os nossos pés nos caminhos do Senhor, na sua palavra, e obedientes a respeito de todas as coisas. Porque aquele que se humilhar no seu devido tempo será exaltado. Em nome de Jesus. E olha só, ninguém é bom senão Deus. Interessante, porque Ele incomoda o jovem. Quando estamos orando dia após dia, a forma que oramos revela a forma que vemos a Deus e que Deus é em nós. Interessante que aquele homem não estava orando. Ele estava apenas falando. E ele estava de joelho. Homens e mulheres de oração oram muito mais de joelho do que de pé. Homens e mulheres de oração
Vence os seus gigantes de joelho. Se o homem trabalha, o homem trabalha. Mas se o homem ora, Deus trabalha. Isso é uma verdade. Isso é muito sério. Mas o texto não para por aqui. E ele lhe perguntou quais. Talvez aquele jovem pensou que tinha um adicional. Porque os 10 mandamentos, além de sabê-lo bem e de cor, eu o sigo e eu o obedeço desde pouca idade. Pensou o jovem. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Marcos ele repete: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E em Lucas repete: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São os 10 mandamentos. Mas o texto segue. E agora é a vez do jovem retornar aquilo que havia ouvido de Jesus, dizendo: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Jesus, não tem nada que nos 10 mandamentos eu não tenho vivido na minha vida. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, eu não apresento falso testemunho, eu honro a meu pai e a minha mãe, eu sirvo e creio em Deus acima de todas as coisas. Tudo isso eu faço, Senhor. Eu sou muito, mas muito bom mesmo, Senhor. O Senhor não está entendendo. Eu até posso, neste momento, apresentar o meu currículo cristão para o Senhor. É verdade. Se o Senhor quiser também, eu posso apresentar uma carta, sabe, de referência lá da igreja para o Senhor. É verdade. E ainda chamo meus irmãos para dar o bom testemunho de Cristo, o quanto eu sou bom. Né, Jesus? Mas glória a Deus por isso, viu, Jesus? Mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. Jesus, você não está entendendo. Mas não é ontem que eu comecei a fazer isso, não. Foi ontem não, Jesus. Foi ontem não. E diz mais, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso, Senhor. Eu faço tudo isso. Tudo. O que me falta ainda para eu ser canonizado? O que me falta? Você se acha bom? Não, sinceramente. Por tantas vezes já me achei bom. E por muitas outras achei que havia me libertado disso. E ainda continuo caindo nisso. A palavra de Deus nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E esta é a razão pela qual nós não temos sido consumidos. Por causa dos nossos pecados e delitos. Você se acha bom? A Bíblia diz que as nossas justiças são comparadas a trapos de imundícia. Com todo respeito a todos presentes aqui, trapos de imundícia é um absorvente muito usado. É isso, trapos de imundícia, que a Bíblia revela. É o que a nossa justiça representa diante dos olhos de Deus. E aquele jovem se achando tão bom, tão esperto. E Jesus lhe disse, se queres ser perfeito, realmente, você é muito bom. Olha, Deus não o desprezou. Deus não levantou a voz. Mas Deus acrescentou, é verdade, jovem, mas se queres ser perfeito, se queres mesmo a vida eterna, se queres mesmo ser melhor do que você é, faça o seguinte, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tudo bem? Tudo bem? É só isso. Vai, vende tudo, dá aos pobres
para não dar margem de dúvida. Vai e dá tudo. Porque ele poderia chegar lá no núcleo familiar dele e falar assim, eu vou distribuir. Agora eu sou missionário, mas preste atenção. Todo mês vocês me dão mesada. Entendeu? Vocês vão administrar o meu negócio aí. Vocês estão entendendo? Eu dei. Eu vou até passar no cartório, o nome de vocês. Não tem ninguém da igreja que possa dizer que eu não tenha dado. Diante de Deus, literalmente eu dei. Só meu coração que não deu. Mas quem vai ver? Quem vai ver? E diz mais. Só uma coisa te falta. Só uma. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Uma coisa ainda te falta. Uma só. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Só isso, irmãos. Fácil demais na vida dos outros, né? Ô, Jesus. Aí nessa hora eu não sei se eu rio ou se eu choro. Sabe por quê? Porque eu não sei se o Senhor Jesus vai virar para mim e vai falar assim, só falta uma coisa ou falta muito mais, porque eu sei que vai doer. Eu não sei. Tem coragem? Agora, em oração, diante dos céus e dos anjos, e toda testemunha no mundo espiritual e material, com toda a sinceridade do coração, e dizer, Senhor, o que me falta entregar para o Senhor? Para que o Senhor verdadeiramente me salve e me liberte, e que o Senhor verdadeiramente reine na minha vida. De repente o Senhor vai pedir o meu tempo. De repente o Senhor vai pedir o meu sono. De repente o Senhor vai pedir, não sei, eu não sei, eu não sei. Você sabe o que o Senhor te pediria agora? Eu comecei a fazer uma listinha no meu coração. A listinha não acabou até agora. Deus tem misericórdia da minha vida. Deus tem misericórdia da nossa vida. Não podemos brincar de ser crentes. Não podemos brincar com a vida eterna. A respeito da vida eterna, ou está salvo ou está condenado para todo o sempre. Não se brinca com um Deus que é santo, totalmente puro, totalmente verdade, totalmente juízo e justiça e graça e misericórdia. Que a sua misericórdia se manifesta agora nesta manhã, porque esta é a razão de nós não termos sido consumidos nesta manhã. Senhor, o que me falta? Ou talvez estamos antes disso, não temos observado nem os 10 mandamentos. Temos usado o nome do Senhor em vão, não temos honrado os nossos pais, não temos amado ao Senhor acima de todas as coisas, temos adulterado com os nossos olhos, com o nosso coração, temos roubado a confiança das pessoas, temos matado as pessoas no nosso coração com o nosso ódio, com a nossa falta de perdão. De repente, estamos muito antes disso. Mas nossos ritos parece que entorpece a nossa vida, a nossa mente. A nossa religiosidade parece um antídoto que alivia a nossa alma temporariamente, um anestésico, alguma coisa que nos deixa de alguma forma aparentemente seguros da realidade inevitável, irremediável do juízo de Deus. Talvez um dos programas ou cenas televisivas mais comentadas dos últimos tempos tenha sido o arrebatamento de uma novela que tem sido passada na Rede Record. Não sei o nome da novela, mas o Apocalipse. Mas a cena foi arrebatamento, não foi? Acho que foi. Foi o que eu li. E eu vi a cena. Tem rodado as redes sociais, o trecho do momento do arrebatamento. O mundo entrou em desespero, em pânico total. Pessoas desapareceram porque foram levadas por Cristo. E o mundo entrou em colapso. Quem são os que foram? Quem são os que não foram? Mas será que os não salvos não eram também religiosos?
não eram bons, não eram respeitados pela sociedade, por seus familiares. Deus tem de misericórdia da nossa vida. Tem de misericórdia e compaixão da nossa vida. E eu creio que Ele tem tido. Senão, Ele não teria nos dado essa palavra. E diz mais o texto. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Nas redes sociais nós vemos fotos de pessoas bem-sucedidas que não parecem estar absolutamente nada tristes, né? Gozando parece de muita vida. Mas tem duas coisas que me incomodam nesse texto, ou que me chamam a atenção. Primeiro, que ele se retirou. Que o Senhor nos conserve na sua presença. Ainda que a palavra entristeça a nossa alma, mas que salve a nossa alma do inferno. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a palavra salva, liberta, consola, admoesta aos que temem ao Senhor. Mas ela é juízo para os que não o temem. Queridos, essa palavra é demasiadamente dura para nós. Para mim, eu a reconheço no meu coração. Mas eu agradeço a Deus pela sua misericórdia. Ele, porém, contrariado. O que é uma pessoa contrariada? Frustrada. Foi contrário a tudo aquilo que ele pensava, que ele imaginava. Quantas vezes ficamos contrariados com a palavra de um pai, de uma mãe, que nos dá uma palavra negativa a um pedido? Batemos pé, fazemos pirraça. Não é verdade? Mas Jesus estava trazendo uma palavra que o salvasse. Queria salvá-lo. E ele não só saiu da presença de Deus, mas ele saiu triste, mas saiu também contrariado. E retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E diz mais, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Ele não ficou só triste, ele ficou triste demais. Queridos, já comunicou alguém alguma coisa, ou já viu alguém ser comunicado a respeito de alguma coisa, ou já foi comunicado a respeito de algo, e seu semblante desaba, você não consegue negar o seu sentimento, você externa tudo aquilo que a sua alma está gemendo e sofrendo. Eu acho que foi o que aconteceu com esse jovem. Eu acho que ele chegou muito bem. Muito bem. Chegou de forma respeitosa, chegou de forma inteligente, porque ele foi atrás de quem realmente, atrás da pessoa certa, mas ele não esperava isso. Queridos, quando levamos os nossos pedidos a Deus, através em oração, nós temos uma ideia de que seremos todos atendidos. E quando somos contrariados, tentamos achar até versículos para culpar o inimigo. Tudo é o diabo. Ou que roubou a nossa bênção, ou que atrapalhou todo o esquema dos nossos planos. Dos nossos planos. E não dos planos de Deus. Significa que nós temos um plano paralelo. Nós temos um mundo à parte do reino de Deus. E que significa que nós não estamos tão mortos assim. Nós ainda estamos reagindo, sabe? Ainda que alguns órgãos não funcionem mais, mas outros tentam. Há movimento, há tentativa de reação. Há uma luta para continuarmos sendo senhores de nós mesmos, da nossa vida, do nosso destino. E assim queremos viver. Chamando de vida. Chamando de vida. A palavra de Deus nos diz que, ó Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outro caminho. Jesus afirma, eu sou o caminho, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém verá o Pai a não ser por mim. Não tem atalho. Não tem. E não só esse homem ficou muito, mas muito triste, porque ele era riquíssimo.
Sabe o que é riquíssimo? Eu não, eu só imagino. Não sei se eu gostaria, mas meu coração quer. Eu conheço meu coração. Ah, eu conheço, Deus também. E por isso Ele me deu essa palavra. Eu não conheço o seu, mas Deus conhece. É verdade, irmãos. É verdade. Senhor, tem de misericórdia da nossa vida. O que nós podemos ver? Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Era o que Jesus estava propondo. Negue a si mesmo. Para aquele jovem era dinheiro, e para mim, para você. Talvez seja dinheiro também. Talvez seja carreira também. Talvez seja várias coisas. Senhor, assim, isso não está claro, nem lúcido na minha vida. De repente é um ente querido que você idolatra. Se não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não veremos a Deus. Acima de todas as coisas, todas. E depois de negarmos a nós mesmos, tome a sua cruz e siga-me. E não é ser coroado de bondade. Aí você vai tomar a sua cruz. Tem gente que tem vivido, ou na verdade, tem gente que tem pregado essa verdade de forma inversa. Queridos irmãos, vamos encher a igreja, viu, irmãos? Vocês me sigam, depois de me seguirem, vocês tomem a sua cruz, e se der, neguem a si mesmo. É assim? Não é esse o evangelho. Mas às vezes, nem tendo ouvido essa pregação, nós temos tentado vivermos assim. Nós temos lutado contra isso, e nós temos, no nosso bom coração, temos nos esforçados de seguirmos a Jesus, temos nos esforçados de, às vezes, dar uma subidinha na cruz, ou pegar de vez em quando a nossa cruz. Agora, o negar a si mesmo, Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar da minha cruz, vou colocar na cruz do Senhor, tudo bem? Ou então vou colocar na cruz do meu irmão. Irmãos, vocês oram por mim, tá? Então, vocês oram. Ô Senhor, dá graça pro irmão e dá para ele coragem para negar a ele mesmo. É oração. Oração não é falar com Deus? E não é falar a verdade? Dependendo do pedido de oração, ore aquilo que é a verdade, para que possamos viver na verdade. O que diz em Efésios 2, de 8 a 9? Porque pela graça sois salvos. Por quê? Pela graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Qual foi a ideia do jovem? Eu sou bom, Jesus. Eu tenho cumprido com seus mandamentos. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? De repente, o senhor pode me indicar aí alguma creche, alguma instituição de caridade? Eu posso fazer... Jesus, que isso, de bom grado. Eu ajudo o senhor se o senhor precisar, ué. Jesus, eu não sei onde o senhor está reunido, não, mas de repente eu troco o telhado lá para o senhor. É verdade, eu sou bom. Sou muito bom. O senhor precisa de um jumento também, Jesus? Jesus, eu tenho... meu passo está cheio lá, eu resolvo isso. É somente pela graça. Mas mediante a fé. E o que é fé? Fé é uma certeza, não é? E também uma convicção. Do quê? Do que não se vê, mas que existe diante de Deus. Mas como podemos obter a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós oramos, Senhor, eu quero te agradar, eu só não estou crendo nas coisas, sabe, Jesus? E nem lendo sua palavra, mas meu coração, o Senhor conhece o meu coração.
O Senhor conhece, por isso que Deus está revelando os enganos do nosso coração, por isso que Ele conhece. Por isso que Ele tem revelado ao meu coração os enganos do meu coração. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele conhece as minhas falsas humildades. Ele conhece todas elas, ainda que elas estejam completamente mascaradas, o Senhor conhece. E o Senhor tem nos dado a graça, não só nessa manhã de hoje, mas também a cada manhã. 1 Timóteo 6:10 diz, porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é raiz de todos os males. A Bíblia diz que quem tem dinheiro é pecador? Não. Quem tem dinheiro é abençoado. Mas quem tem amor ao dinheiro? Pecador. Quem tem amor ao dinheiro comete qual pecado? Idolatria. Idolatria. Um homem e uma mulher com o coração cheio de idolatria realmente está amando a Deus acima de todas as coisas? Amando ao próximo como a si mesmo? Eu duvido. A Bíblia não diz que esse jovem, ao chegar diante de Jesus, Jesus deu nele uma correada, tirou a cinta e sai para lá, publicano, fariseu. Não. O Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são pelas minhas palavras e nem o anunciar das palavras, mas é o Deus que fala através da sua palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos salva e nos liberta do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Porque dessa forma toda a glória, toda a honra é dada a Deus. E essa obra é inalterada. Porque não tem mãos de homens. Ah, mas se ninguém pregar, ele usa as pedras. Usa o jumento. Usa a mula. Aqui, a mula falando. Eu sempre digo isso, gente, mas eu digo isso com convicção. Não por falsa modéstia, eu tenho convicção. Senhor, sustenta essa mula. Eu vou levantar diante de Deus e falar, Senhor, me sustenta como homem bom. E que Deus vai mandar fogo do céu, vai me queimar, vai me esturricar. Temos que servir ao Senhor com temor, com tremor e com fervor. Esses elementos não podem faltar. Tem uma versão que eu amo muito, que antes de dar a palavra final, ele fita os olhos nesse jovem. Ele olha, ele encara o jovem e tem com todo o amor, diz a Bíblia, que Jesus o amou profundamente e o disse. O que nós lemos agora. Jesus fita os olhos nele. Jesus o ama profundamente. Mas Jesus ama a Deus acima de todas as coisas. Jesus não nega ao Senhor em momento algum. O seu reino está estabelecido pela verdade e a justiça. Por isso o seu reino não se corrompe. Jesus não abre uma exceção a esse jovem dizendo, vou abrir uma exceção para você, bom jovem. Jesus não vai abrir uma exceção para mim e para você. Essa verdade é para mim e para você. Não nos enganemos. E essa verdade tem que ser ministrada no coração dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, e a todos aqueles que vierem atrás da nossa pessoa como testemunha ocular daquilo que Deus faz na terra, que querem ser salvos a partir da palavra do Senhor e do poder de Jesus Cristo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz. Ele não é um dos problemas. Ele traz todos os outros juntos. Queridos, creio eu que um homem e uma mulher de Deus, rico, é uma bênção. Mas o rico e não temente a Deus, creio que seja uma desgraça. Creio que seja um tormento. Creio que seja um grande problema.
Imagino eu. O que Jeremias diz? Ah não, perdão, eu não terminei de ler. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, aquele homem era verdadeiramente bom, mas ele desviou da fé. Diz a palavra que ele saiu da presença de Jesus. Ele falou, eu não quero saber de Jesus mais. Eu, dessa forma, calculando o risco, o alto preço, eu estou fora desse negócio. Ele era um homem de negócio. Ele sabia calcular benefícios e riscos, perdas e ganhos. Já reparou que muitas das vezes, a respeito de todas as atitudes que tomamos, não só a respeito das coisas naturais, mas a respeito das coisas de Deus, nós calculamos o risco? Isso não é bom. Isso significa que nós não confiamos integralmente no Senhor. Aquele que Jesus mandou andar sobre as águas, no dia que ele calculou o risco, ele afundou. O dia que Deus abriu o mar vermelho, aquele que confiou passou. Quem não passou morreu. Será que não estamos calculando demais os riscos? Já esteve numa piscina, e nessa piscina ela não dava fundo para os seus filhos, e seus filhos confiantemente saltavam nos seus braços, sem saber nadar, e sem nem imaginar o risco que corriam. E eles não só o faziam, mas faziam com total alegria e satisfação, pedindo para repetir. Perdemos isso. Perdemos isso. E no jogo da vida queremos fazer apostas. E se nossa vida é uma vida de apostas, no jogo da vida eterna só vale apostar todas as fichas no reino. Não guarde nenhuma, não faça reserva. E não confie na roleta. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso não significa mar de rosas, porque a Bíblia diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas significa vida eterna. Por que aquele jovem não alcançou aquilo que ele havia buscado, ainda que ele havia buscado era algo mais precioso que se pode obter na terra, que é a salvação? Porque em Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, somente quando, me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Somente isso. Por quais razões ou por quais motivações temos buscado ao Senhor? E finalizando a sequência desse texto, fala a respeito do perigo das riquezas. As riquezas são tesouros. Pode ser dinheiro, pode também ser outras coisas. Aquilo que você tanto valoriza. E não só muito valoriza, ou valoriza tanto que não abre mão. Se assim for, é o preço da nossa condenação. Às vezes, condenamos tanto a atitude de Judas pelas 30 moedas. Talvez nossas moedas sejam iguais, menores ou maiores. Mas são moedas que nos fazem perder a vida eterna. E na sequência desse texto diz, então disse Jesus aos seus discípulos. Aos discípulos, os demais já haviam corrido, indo embora. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aqui não diz que todos os ricos não entrarão no reino dos céus. Não é o dinheiro que o impede de entrar no reino. Mas é o coração que está no dinheiro que o impede de entrar no reino. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A questão é que nessa época, o camelo era o maior animal que se conhecia naquela região. O maior de todos, era um exemplo de algo grandioso. E o furo da agulha era o menor objeto que eles conheciam. E nós sabemos que um não passa pelo outro. Então,
É uma situação que podemos dizer que é impossível aos olhos naturais. E ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, esse maravilhado não é... não. Eles ficaram aterrorizados, surpresos. Tem surpresas para o bem e surpresas para o mal. E era a situação. E interessante que eles chegaram à mesma conclusão que nós chegamos. Qual foi a conclusão? Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, o mesmo olhar que havia fitado no jovem rico, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Queridos, a nossa salvação, pelo nosso trabalho, pela obra das nossas mãos, é impossível. Mas pela graça de Jesus Cristo é possível. Querido irmão, querida irmã, é aquilo que me falta, ou aquelas coisas que me faltam, aos meus olhos, é impossível. Ou são impossíveis. Mas aos olhos do Senhor, aquilo que te falta é possível. Ao que crê. E o texto finaliza dizendo, então, lhe falou Pedro, sempre Pedro, grande Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Eu acho que isso nos cabe 100%, Senhor, nossos amigos estão no clube agora, Jesus. Nós deixamos de ir, viemos para cá. Nós deixamos nossa cama também lá em casa. Nós deixamos a TV, aquele programa, aquela corrida de Fórmula 1. Nós deixamos, inclusive, a comida por fazer. A feira hippie lá na Afonso Pena, Jesus. O senhor sabe que isso não é fácil, não. Né, Jesus? Aquela unha que eu preciso tanto fazer, aquele cabelo que eu preciso tanto lavar e arrumar. Tudo isso tem deixado, Senhor. E Jesus, não é só esse domingo, não. Só é testemunho, os anjos também. É todo domingo que eu estou deixado, Jesus. Como é que fica a minha situação? Pedro está perguntando, e nós, Senhor? E nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. O Senhor há de nos honrar. O Senhor vai honrar a sua vida e a minha vida se entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Se entregarmos de todo o nosso coração. Se o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. E aí nós estaremos diante da sua glória. Diante daquele trono que vai revelar toda a sua grandeza, amor, bondade, justiça e misericórdia. E nos encontraremos com o Senhor. Encontraremos com o amado da nossa alma. Como noivas, imaculadas. Como noiva que se encontra com seu noivo. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, a mulher, os filhos, o campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Ainda que nessa terra você tenha sido o último, você não tem lugar de destaque na sociedade? Você não tem reconhecimento? Aquele jovem provavelmente sentava na frente. Amém, querido. Deus te abençoe. Você muito provavelmente não tem sido o primeiro em muitos lugares. Talvez nem convidado. Deus vai te honrar. No dia do juízo final, no dia da manifestação de toda a glória do Senhor, Deus vai te honrar. Tomemos posse da palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Finalizamos aqui a palavra do Senhor. Mas não vamos sair como entramos. Vamos orar ao Senhor. Não estamos diante dele? Eu creio. Ainda falta alguma coisa? Eu também creio, irmãos. Se em ti não, eu confesso diante dos irmãos os meus pecados. Creio que não só uma coisa, mas uma multidão de coisas. Coloque da forma que você achar melhor. Não só a sua vida, mas também a sua postura. Lembrando que se Jesus está aqui, faça com reverência. Se quiser, se ajoelhe, mas coloque diante do Senhor. Eu vou pedir a gentileza, a Leia, que conduza essa oração, se você assim o puder, para que haja arrependimento, para que haja remissão de pecados, para que haja reconciliação, para que haja entrega, rendição, mas que acima de todas as coisas haja o senhorio de Cristo na nossa vida, para que alcancemos a vida eterna, para a glória do nome do Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós somos tão gratos, Senhor, porque apesar de nós, apesar das nossas falhas, de pecadinhos de estimação que muitas vezes mantemos na nossa vida e fazemos vista grossa, Senhor, e realmente sabemos que o Senhor é um Deus justo, sabemos que o Senhor é um justo juiz, mas a arrogância do nosso coração muitas vezes fala mais alto e a gente tem a falsa expectativa de que para a gente vai ser diferente, Pai. Nós muitas vezes temos sido tão hipócritas, Deus, tão mesquinhos, tão afastados da Tua palavra, apesar de tê-la nas nossas mãos, no nosso celular, constantemente. Mas a gente lê e passa e acha que o Senhor vai passar também a mão na cabeça da gente e que vai ficar tudo bem, Pai. Ah, Senhor, quão enganoso tem sido o nosso coração, Pai. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, Senhor, tanto, 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 que o Senhor realmente escancara a nossa podridão, a sujeira da nossa alma, Senhor. E nós te louvamos porque não é por aquilo que fazemos, mas é pela graça do Senhor, mediante a fé que nos alcançou em Cristo Jesus, que somos redimidos, que somos lavados, que somos remidos, ó Deus. Mas uma vez salvos, uma vez lavados, uma vez redimidos, nós precisamos e nós queremos, ó Deus, viver uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. E nessa manhã nós queremos correr para a cruz de Cristo, Senhor, e clamar pelo precioso sangue que foi vertido ali, que realmente nos lave, que realmente nos purifique, que realmente nos faça viver uma vida de santidade, Pai. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Seja Deus, seja Senhor. Abrimos a porta do nosso coração, mas abrimos também aquelas gavetinhas, Senhor. Aquilo que está escondido, que está oculto, Pai. Que muitas vezes nem a nossa consciência, nem a nossa mente tem consciência. Mas o Senhor está vendo, Pai. Nós clamamos para que o Senhor traga a nossa mente, a nossa consciência, aquilo que está escondido, Pai. Traga luz, ó Deus. Traga luz sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus. E nos ajude a viver uma vida para o louvor e a glória do Teu nome. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, que não se conforma, ó Deus, com a maldade, que não se conforma com as coisas banais deste mundo, por mais status que tragam,
virão, Senhor, mas são passageiras, Senhor. A tua palavra diz que se esperarmos em ti só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Pai, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a erguer os nossos olhos para o Senhor e crer de verdade e confiar de verdade na tua palavra. A tua palavra diz, ó Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós temos temido pessoas, temos temido homens, temos temido ser ridículos nessa vida. E para isso, Deus, nós temos vivido uma vida politicamente correta, uma vida que agrada a todos à nossa volta, mas que desagrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. A tua palavra também nos diz que se nós quisermos agradarmos o mundo, se quisermos ser amigos do mundo, nós automaticamente somos teus inimigos. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos estar à tua mesa, Senhor, termos comunhão com o Senhor, uma comunhão verdadeira, uma comunhão íntima, uma comunhão sincera, sabe, Deus, olho no olho, um coração aberto, uma vida rendida ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, porque apesar dessa verdade estar escancarada, não há força em nós, Pai. Não há nada em nós, ó Pai, que nos conduza ao Senhor. É o teu Espírito somente que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós já sabemos, ó Pai, que esse primeiro passo o Espírito tem operado em nós. Mas nós queremos ir além, Pai. E clamamos para que a mesma graça que nos salvou regenere o nosso coração, que a nossa mente seja realmente renovada à luz da tua palavra e que possamos de verdade experimentar a tua graça, o teu favor, a tua vontade, o teu amor, ó Deus. Para que a nossa vida seja mudada, a nossa família, Senhor, o nosso Brasil e todo o mundo, Senhor. Que a tua igreja seja igreja de verdade, uma noiva de verdade, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível diante do Senhor, ó Pai. Porque queremos sim estar face a face diante do Senhor. Mas Deus, para vergonha não há tanto ainda, Senhor, o que precisamos crescer e mudar. Ajuda-nos em nome de Jesus e fortalece-nos. Dá-nos fome pela tua palavra, sede pela tua palavra, para que o teu Espírito nos transformar a cada dia. Em nome de Jesus, nós confiamos em ti, Pai, e nos rendemos ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que possamos realmente morrer para nós a cada dia, para que o Senhor viva em nós. Não queremos imitar Jesus, Pai, mas queremos que Jesus viva em nós, Pai. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que ansiamos e esperamos. Ajuda-nos, precioso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, e que a graça redentora do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo de Nazaré seja com todo o povo que se chama igreja na face da terra, até a vinda triunfal do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Maranata, agora vem, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.